Olá, sou Elton Fleck da Silveira, analista da Embrapa Mandioca e Fruticultura. A seguir apresentaremos a quarta aula sobre pragas e estratégias de controle. A conteudista e instrutora é a doutora Marilene Fancelli, que possui graduação em Engenharia Agronômica, mestrado e doutorado em Entomologia pela Universidade de São Paulo. Foi pesquisadora visitante em Rothamsted Research, no Reino Unido, de 2011 a 2013, desenvolvendo estudos sobre o comportamento e ecologia química de psilídeos. Atualmente é pesquisadora da Embrapa Mandioca e Fruticultura e professora permanente do Programa de Mestrado Profissional em Defesa Agropecuária da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em entomologia agrícola, atuando principalmente em proteção de plantas, interações plantas-insetos, ecologia química e resistência de plantas a insetos. Desenvolve pesquisas em controle biológico, com foco em psilídeos, broca da bananeira e mosca branca. Boa aula! O tópico que a gente vai palestrar agora é pragas, estratégias de controle, o curso sobre produção orgânica de maracujá. Então, antes da gente começar o assunto, eu vou abordar, nessa apresentação, três tópicos, que são o reconhecimento das principais pragas da cultura, monitoramento e o controle. E um aplicativo muito interessante que vocês têm na descrição do vídeo é um Agropragas Maracujá, que ele é um instrumento muito interessante, muito útil para ajudá-los a diagnosticar as principais pragas e também as doenças da cultura do maracujazeiro. É um aplicativo que está disponível, está free, e ele funciona muito bem para celulares. É muito interessante que você pode usar, inclusive, no campo, sem necessidade de uso de internet. Bem interessante mesmo. Bom, para começar, então eu dividi as pragas de acordo com o local da planta onde elas ocorrem. Então, para as folhas, a gente teria as principais pragas, que são as lagartas desfolhadoras, as vaquinhas e os ácaros. As lagartas são duas espécies principais, mas ocorrem outras, obviamente, mas essas são as que ocorrem com mais frequência na cultura do maracujá. Então, são elas Dionis juno e Agarowlis vanilla. São vaquinhas, diabrótica especiosa, monomacra, são várias espécies que ocorrem que ainda algumas não têm nem identificação. E algumas espécies de ácaros, entre eles o Brevipalpus e o Tetrânicos. O Brevipalpus, o Raul já abordou na apresentação dele, que ele está envolvido com a transmissão da virose da pinta verde do maracujazeiro. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre as lagartas. Como é que a gente identifica? A Dionis juno é essa que está aqui à esquerda. Então, ela ocorre de maneira agrupada, desde o início do desenvolvimento, ela ocorre de maneira gregária, então ela está sempre junto, todas elas juntinhas, elas ficam assim juntas, e como vocês podem ver, praticamente não sobra nenhuma folha onde tem o ataque desse inseto. Já a Agarowlis, ela tem uma ocorrência isolada, então os ovos são colocados isoladamente e ela ocorre dessa forma. Só que, de maneira bastante curiosa, muitas vezes é mais fácil, lógico, observar o ataque da Dionis juno. Então, a gente tem menos dano até do que a Dionis juno, porque é fácil de observar. Ao contrário da Agarowlis, como ela fica escondidinha embaixo da folha, é mais difícil de observar. Então, a gente só vai verificar quando o dano já está bastante acentuado. Então, podemos passar agora para as vaquinhas, que são o nosso segundo grupo de pragas, que ocorrem nas folhas. Então, a gente tem aqui a diabrótica especiosa, que é a vaquinha patriota, verde e amarela. A gente tem a monomacra, que é uma vaquinha chamada de amarelinho. E tem outras espécies que a gente não sabe ainda quais são. E outras cores, coloração preta, um brilho metálico, por exemplo. Mas os danos também são uma desfolha bastante severa, principalmente quando a muda vai para o campo. Então, no início do desenvolvimento das plantas, ocorre um atraso na emissão dessas brotações e ocorre atraso, enfim, no desenvolvimento dessas plantas, levando a problemas depois na produção. O terceiro grupo de pragas, então, é o
plevipalpos, são ácaros que são conhecidos como ácaros planos, eles ocorrem em locais de início de desenvolvimento, né, em brotações, folhas, eles ficam bem escondidinhos em reentrâncias, então são ácaros que não fazem teia. Já os tetrânicos são ácaros que fazem teia, e os danos ocorrem principalmente nas folhas, as folhas já desenvolvidas. Então a gente consegue observar as pontuações amarelas, e debaixo da folha ocorrem então as colônias desses ácaros. Então, como é que a gente faz o monitoramento dessa praga? Desses grupos de pragas que atacam as folhas. A gente tem que imaginar que o plantio, a gente possa estabelecer a divisão em talhões o mais homogêneo possível. E aí a gente faz a divisão, por exemplo, escolhe a cada 20 fileiras, a gente escolhe uma fileira, e aí caminha, faz o caminhamento nessa fileira. E aí vai parando, a cada 1 metro vai parando, até a gente conseguir, digamos assim, percorrer 5 metros na extensão dessa espaldeira de 20 metros. Aí o que a gente faz? A gente tem que observar, para tanto vaquinhas como lagartas esfoliadoras, observar a porcentagem de desfolha. Já para os ácaros, a gente pode coletar 10 ponteiros e observar com a presença de uma lupa, né, com o auxílio de uma lupa, uma visada de 1 centímetro quadrado para verificar se tem ácaros ou não. E aí, a nossa decisão acerca do nível de controle. Então, a gente tolera até 30% de desfolha. Não pode deixar ficar na situação como está aqui, né? Essas plantas aqui do lado, que praticamente não tem mais nenhuma folha. Mas a planta tolera um certo desfolhamento, e esse nível é considerado como sendo assim, em torno de 30% de desfolha. Então, o nível de controle a gente faz para determinar o momento adequado de entrar com uma estratégia de controle. Para lagartas, o que seria? Uma maneira bastante prática em pequenos pomares, onde você tem mão de obra disponível, é a catação mecânica de ovos, lagartas e pupas depois da destruição. Também a gente tem que atentar que em pomares onde tem a diversificação de cultivos, como o Raul mencionou anteriormente, nós temos possibilidade de ter muitos agentes de controle biológico natural, e eles ocorrem de maneira a nos ajudar. Então, é muito interessante que a gente tenha essa oportunidade de ter um cultivo diversificado. Além disso, tem outras estratégias também, estratégias quando a gente faz a interferência, no caso, pode ser controle biológico, pelo uso de uma toxina à base de Bacillus thuringiensis, que age por ingestão, e dessa forma, então, é melhor que atue sobre lagartas recém-eclodidas, né, lagartas jovens, que ele tem uma atuação mais, digamos assim, mais eficiente, porque a partir do momento que a lagarta ingere essa toxina, né, do Bacillus thuringiensis, ela vai paralisar o trato digestivo, mas vai permanecer no pomar. Então, a gente está vendo a lagarta, mas ela não está mais causando danos. Então, isso é bem interessante de falar em relação ao controle microbiano. Já para as vaquinhas, a gente tem observado que ocorre uma maior infestação, normalmente após aquelas fertilizações. Isso porque pode estar relacionado, porque em uma fase do desenvolvimento dessas vaquinhas, ocorre no solo, então ela ocorre nas raízes. E as plantas, quando estão bem nutridas, elas desenvolvem mais raízes, isso favorece também a população dessas vaquinhas. A gente tem observado também que elas são suscetíveis à Beauveria baciana, óleo de nim, ou extratos de diversas plantas que a gente pode utilizar também, desde que sejam adequados e aprovados pelos órgãos de certificação. Para os ácaros, é interessante que se faça o monitoramento, como a Raul já mencionou, e muito importante evitar os deslocamentos de áreas que estão infestadas para áreas sadias. Ele também mencionou que a dispersão desses ácaros é muito fácil, eles são organismos muito pequenos, de tamanho pequeno, e qualquer movimentação que a gente faça nessas plantas infestadas, a gente pode involuntariamente estar carregando ácaros de uma área infestada para uma área sadia. Então, é importante que se faça a limpeza dos implementos, dos equipamentos que a gente usa nas áreas infestadas, e também a limpeza das vestimentas, é muito interessante também. O controle biológico natural é algo também que favorece o controle dessas pragas,
E a gente pode conseguir isso pela diversificação dos sistemas de produção e produtos à base de enxofre, como a cauda sulfocálcica. Já partindo para o nosso segundo órgão da planta, são os frutos. A gente tem o ataque de percevejos e de vaquinhas também. As vaquinhas também estão presentes nos frutos. Os percevejos, as principais espécies, então, são essas que vou mostrar aqui para vocês. É o Diactobiriniatus, conhecido como percevejo do maracujá. Ele é um inseto que tem uma coloração bastante vistosa e bem característica essa expansão foliácea na tíbia. Então, muito bonito esse inseto. Já outra espécie, então, é um percevejo Olimenia, que ele ocorre também em goiabeira. Ele tem a aparência como se fosse uma vespa, mas ele não é uma vespa, é um percevejo. Tem a característica último segmento antenal na cor branca. E tem as asas transparentes. Já o nosso outro grupo de percevejos, então a gente tem o Leptoglossus gonagra, o percevejo do melão de São Caetano, que tem a coloração marrom, tem uma faixa amarela aqui no tórax. E tem uma outra espécie que também é bastante comum, que é a Onisosceles foliácea, que é parecido com o percevejo do maracujá, tem inclusive a expansão foliácea, mas ela é um pouquinho menor, e ele não é tão colorido quanto o percevejo do maracujá. As vaquinhas a gente já mencionou no slide anterior, então a gente tem que agora explicitar quais são os danos. Os percevejos são insetos sugadores de seiva, então, ao inserir o estilete, ele causa esses pontos de picada que podem levar o fruto a murchar e a cair precocemente. Já as vaquinhas, elas causam esses danos bastante severos no início do desenvolvimento dos frutos. Então, elas prejudicam bastante o desenvolvimento dos frutos, porque a aparência fica totalmente comprometida. Como é que a gente faz o deslocamento para o monitoramento das principais pragas dos frutos? Então, da mesma forma que no slide anterior, a gente percorre uma área de 20 metros, escolhendo de 1 em 1 metro nessa distância, coletando 10 frutos. Aí, a partir do momento que nós obtenhamos 3% de frutos ou murchos ou picados pelos percevejos, ou então com danos causados pelas vaquinhas, então esse é o momento que a gente tem de fazer o controle dessas pragas. Para o controle dos percevejos, que pode ser feito também em áreas pequenas, é a catação manual. Uma coisa que está sempre também falando é evitar hospedeiros alternativos. Então, é lógico que aí fica um pouco mais difícil, porque às vezes você nem sabe que aquela planta é a hospedeira do inseto. Mas, por exemplo, nas plantas do percevejo de melão de São Caetano, evitar essa planta invasora, né? Evitar a goiabeira, o plantio de goiaba junto com o maracujá, ou então, onde tem esses plantios, ter mais atenção, efetuar o monitoramento para que eles não causem problemas. Também observar a presença de predadores, de parasitoides, principalmente parasitoides de ovos, de percevejos. E alguns relatos falam que pulverização com panipoeira, na proporção de 1 para 1, ou então óleo de ninha, 1%, também atua de maneira adequada no controle dessas pragas. Um outro grupo de pragas que também atacam os frutos são as moscas das frutas, a anastrefa e a ceratites. Ceratites capitata é uma espécie que lhe causa dano porque ela coloca os ovos, os frutos ainda verdes, e ele pode causar queda precoce desses frutos, os frutos bem jovens. Já a anastrefa, ela tem algumas, a particularidade, por exemplo, essa espécie, que ela tem um ovipositor bastante longo. Isso faz com que seja possível que ela coloque os ovos aqui dentro da polpa do maracujá, e essas larvas elas vão se desenvolver, vão consumir essa mucilagem que fica em torno da semente e vão causar apodrecimento desse fruto e queda precoce. Então é um dano bastante acentuado causado por essas espécies de moscas. E o que se recomenda para o monitoramento é que se faça uso desses atrativos, né? São as armadilhas McPhail, que pode ser dessa forma, pode ser compradas, ou então pode ser feitas em casa com frascos apropriados, frascos tipo PET. Pode ser feito dessa forma, desde que a gente coloque
aqui no fundo desse recipiente um atrativo alimentar, que pode ser o suco de maracujá, 10%, ou então uma solução açucarada a 10% hidrolisado de proteína, ou então melaça 7%. E a gente recomenda que se coloque em torno de 8 a 10 armadilhas dessas por hectare. E quando se faz o controle, é quando você encontra uma mosca a cada 2 armadilhas. Então, aí já orienta para você fazer o controle. Como é que a gente pode fazer o controle desses insetos? Outro aspecto é evitar hospedeiros alternativos, como eu falei para vocês, às vezes é muito difícil, principalmente porque as moscas, elas têm uma infinidade de hospedeiros, então fica muito difícil você saber o que é o que não é. Inclusive, muitos deles são hospedeiros silvestres, que a gente tem na área sem usar para atividade econômica. Então, uma alternativa bastante eficiente já que o inseto ele consegue se desenvolver naquele fruto que cai precocemente e iniciar um novo ciclo de infestação, aquele fruto que cai, nós temos que fazer a catação e enterrar esses frutos infestados. Então, a gente pode fazer dessa forma, né? Fazendo um sisteminha de coleta em valas. Então, aí colocando sempre uma camada de frutas, aí depois colocam 25 centímetros de terra, aí pode colocar uma nova coleta de frutos, e aí assim por diante. Sempre terminando com a camada de terra por cima, porque essa terra que vai impedir que o inseto ele consiga emergir e passe para os novos frutos, faça a nova infestação. Aí, então, o que se recomenda é que essas valas tenham 70 centímetros, 70 por 70 centímetros de comprimento, por 30 centímetros de profundidade. Então, sempre é interessante que tenha a camada de 10 centímetros de areia no fundo, que é para o inseto não ter possibilidade de depois que empupar, né, ele sair na forma de adulto. E uma recomendação, se a gente não fizer, por exemplo, a última camada com a areia, é interessante, até muito mais interessante essa possibilidade, que a gente cubra essa vala com uma tela bastante fina, com uma malha de 2 milímetros. Por quê? Porque essa abertura vai possibilitar a saída dos inimigos naturais, os parasitoides, que estão se desenvolvendo no corpo das larvas das moscas das trutas. Então, isso é interessante e vai impedir que os adultos da mosca das frutas saia. Então, é bem interessante que a gente consiga fazer essa vala coberta com uma tela fina. E também tem alguns produtos, por exemplo, esse produto que é a base de isca tóxica, que ele é a base de espinosina, que pode ser utilizado como se fosse em cobertura, né? Mas não é cobertura total, ela faz uma cobertura da espaldeira em 1 metro quadrado da espaldeira por planta, é apenas um lado da planta. E aí se recomenda que seja uma distância de 7 metros entre os pontos de aplicação. Pode ser feito dessa forma. O nosso terceiro grupo de pragas que atacam as flores, então a gente tem, além das vaquinhas, que também ocorrem nas flores, né, as vaquinhas patriota e também a monomacra, a gente tem uma espécie que é conhecida como besouro da flor, o besouro preto da flor, Brachypeplos, ou então em algumas outras localidades do norte do país, está identificado como sendo do gênero Conotelos. Quem são essas espécies? As vaquinhas a gente já conhece. O Brachypeplos é um besourinho pequenininho, tem menos de 1 centímetro de comprimento, é de coloração preta, ele tem uma coloração, a aparência dele, ele é compridinho, e muitas vezes se você olha de relance, você pensa que é trips, mas não é trips, é um coleóptero, é um besouro, tá? E além do ataque nas flores, esse inseto, ele pode completar o ciclo aqui na parte do início do desenvolvimento do fruto, então ele pode raspar o pecíolo, o tecido do pecíolo do fruto, isso pode fazer com que esse fruto caia também precocemente. Então é um prejuízo que é causado pelas larvas desse inseto. As vaquinhas, a gente já comentou, né? Mas vamos falar que aqui, as vaquinhas estão aqui, algumas espécies, elas acabam seccionando as partes florais
estão prejudicando a aparência e diminuindo a atratividade dessas flores para os polinizadores naturais, as mamangavas, e o Brachypephrus também, eles acabam destruindo todas as flores do maracujá, e aí vocês podem ver que acaba sobrando muito pouco para a mamangava polinizar. Então, realmente são danos bastante acentuados nas flores. E o monitoramento consiste na coleta de 10 flores, naquele intervalo de 20 metros de espaldeira, né, a cada 1 metro de visadas, para completar 5 metros de percorrimento da área. E o nível de controle adotado é em termos de flores afetadas. Então, 5% de flores afetadas já se recomenda que efetue o controle dessas pragas. Bom, então, para esses besouros da flor, a gente não tem ainda um controle estabelecido. A gente sabe que eles podem sofrer o ataque de agentes de controle biológico, só que é muito pouco conhecido ainda, então precisa de muito mais estudos sobre essas pragas. Um outro grupo de pragas que ocorre no botão floral, então são as moscas, só que são as moscas do botão floral, que tem um comportamento parecido com o das moscas das frutas. Então, é um complexo de espécies. Tem espécies de Proteoromia, Neossilba, Daciopes, Lonqueias, Apriótricas, Salebrosas, são várias espécies que ocorrem. E a gente percebe que essas larvas, elas se desenvolvem, então, nos botões florais, se alimentando da base do ovário das plantas. Isso faz com que ocorra uma perda considerável de botões florais. Então, com o tempo, o botão floral acaba caindo, e a gente consegue ver que a larva, logo depois que cai, então o fruto, o botão floral, ela passa para o solo e impupa no solo. Então, o monitoramento dessas pragas consiste em fazer a coleta de 10 botões florais, então fazendo percorrimento também, percorrendo a área, 5 metros, a cada 20 metros da espaldeira, e o nível de controle é em torno de 5% de botões florais afetados. O controle, então, também da mesma forma como a gente falou para a mosca das frutas, então ele se baseia também na captação e enterrio de restos florais e talvez frutos também abortados, porque ele pode também, algumas larvas podem também se desenvolver no fruto em desenvolvimento, no fruto jovem. E aí é interessante que a gente mantenha também, se possível, a vala coberta com uma tela fina, para evitar a saída da mosca, mas permitir a saída dos parasitóides, os inimigos naturais desses insetos. O nosso último grupo de pragas são as que ocorrem no caule. A gente tem 2 espécies principais que ocorrem de brocas do caule, são espécies do gênero Filones, e elas ocasionam dano bastante singular, que eu vou apresentar para vocês. Então, o adulto é um besourinho que pertence à família Curculionidae, tem presença de um rosto bastante desenvolvido à frente do corpo, e como eu falei para vocês, o dano é bastante singular, bastante peculiar, e se baseia no espessamento do caule do maracujazeiro nos locais onde a larva está se desenvolvendo. Então, aqui é chamado local onde pode ser encontradas mais de uma larva, inclusive, por local de espessamento. Então, aqui a gente consegue ver que os danos são bastante acentuados, e principalmente quando eles ocorrem na haste principal, que pode ocorrer a morte dessa planta. A gente percebe, então, o início do desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, a gente consegue ver o início do espessamento também nas hastes secundárias, e a gente consegue ver aqui o local onde o inseto está se desenvolvendo. O nível de controle, a gente não tem uma forma de definir um momento adequado. Por quê? Porque vai se basear no momento que você estiver fazendo a vistoria, você detectou, e tem que tentar detectar o mais rápido possível para evitar esses danos, porque o dano pode ser bastante acentuado, com prejuízos bastante severos. E as recomendações de controle, então, nas hastes secundárias, é óbvio que pode ser feita a poda desses ramos afetados.
Nas raças principais, é interessante que assim que se reconhecer o ataque dessa praga, que com um bisturizinho faça uma abertura e injete pasta sufocáustica nessa câmara pulpal. E também tem alguns relatos de alguns trabalhos que são utilizados como se fosse uma forma de recuperar a atividade, né, da passagem de seiva da planta que está afetada por essa broca do caule. Então, a gente tem aqui o ataque, o local de ataque da broca, então aqui ela afetou a passagem de seiva, e aqui foi feita uma enxertia tipo ponte para tentar recuperar essa sanidade da planta. Então, é algo que pode ser feito de maneira bastante simples até. Vamos agora passar um pouquinho para a produção de insumos para controle de pragas. Na realidade, a gente tem aqui algumas observações, não é muita coisa, quase terminando. É uma experiência que na bioenergia eles tiveram bastante sucesso, que é a utilização dessa calda saponificada, não só para controle de pragas na cultura do maracujazeiro, mas para várias outras culturas também. Então, em que consiste essa calda saponificada? Em você misturar num balde 3 litros de óleo vegetal com 4,5 litros de álcool. Aí, em outro balde, você dissolve 800 gramas de soda cáustica em 2 litros de água. E aí, o conteúdo desses 2 baldes é misturado num terceiro balde. E aí, faz a mistura por 15 minutos. Posteriormente, essa mistura ela vai adquirir uma consistência mais adequada, ela vai adquirir uma consistência diferenciada, e aí ela é colocada, então, num recipiente que pode ser utilizado como solução estoque. Aí, dessa solução estoque, foi feito o uso de diferentes diluições, na concentração de 1% até 5%. Lembrando que a 1% é interessante que se use quando as plantas estão ainda com muitos ramos vegetativos, porque ela pode ocorrer fitotoxicidade. Então, para plantas plantas mais sensíveis, é interessante que se use a dosagem menor. Bom, vamos passar basicamente agora os cuidados que a gente tem que ter quando a gente usa caldas à base de micro-organismos. Bom, micro-organismos, principalmente Beauveria baciana, Metarrhizium, então são organismos vivos. Então é muito interessante que na hora que você adquira esse produto de fornecedores idôneos, ter muita atenção ao rótulo, ver orientações em relação à bula, os cuidados em relação ao armazenamento. Então, muitas vezes eles exigem uma refrigeração para que ele tenha uma atuação, um tempo de validade maior. E muito importante também, como é um organismo vivo que tem muito efeito da radiação UV, o horário de aplicação é também fundamental, que se recomenda que sejam feitas as aplicações nas horas mais frescas do dia. Então, provavelmente depois, no finalzinho da tarde, que é o melhor horário para se fazer essa aplicação, porque daí o organismo vai ficar durante a noite toda para fazer o efeito sobre o inseto. Mas o mais importante é que, como é um organismo vivo, então ele vai ter um tempo para interagir com esse organismo e para promover a infecção. Então, quando a gente aplica o organismo biológico, então normalmente a gente não espera que ele morra no dia seguinte ou então no dia depois de amanhã. Então, ele vai exigir um tempo, normalmente é de 7, 10 dias, dependendo do micro-organismo. Então, é muito interessante que a gente observe esses cuidados, tem essas observações na hora de usar os micro-organismos como base do controle biológico. Já os inseticidas à base de NIM, é interessante lembrar que eles têm feito na equidise, então eles são principalmente recomendados para controle de insetos nas formas jovens, mas também ele tem efeitos sobre adultos. Essa planta, né, tem princípios ativos com efeitos repelentes, também efeito inseticida, efeito esterilizante, redução da fecundidade de fêmeas. E elas são, os princípios, eles funcionam para controle de diversos insetos, então pulgões, lagartas, brocas, besouros, cigarrinhas, minadores, gorgulho, mosca branca, entre outros. Já os extrato aquoso de fumo, que é muito conhecido, muito usado, então é a base dessa planta, da planta de fumo, ou tabaco. O princípio ativo é a nicotina,
A gente tem que lembrar, né, que é uma substância altamente tóxica a mamíferos e que tem alta absorção pela pele, então tem que ter muito cuidado na hora de manipular esse produto. Tem que ver também se ele é adequado à utilização pelo órgão de certificação. E ele se presta também ao controle de insetos sugadores, tais como pulgões, moscas brancas, cigarrinhas e trips, dentre outros. Agora, só um pouquinho das referências, né, que eu queria mostrar para vocês. Então, tem esse receituário caseiro, que é uma publicação muito interessante para quem tem, essa publicação muito útil. Tem também Defensivos Agrícolas Naturais, que é uma publicação da Embrapa, está disponível também online. A anterior não está disponível online. Tem outras publicações também que estão disponíveis online, então tem esses produtos alternativos para controle de doenças e pragas da agricultura orgânica, e tem as fichas agroecológicas do Ministério da Agricultura, então são bastante úteis também essas fichas. Aí eu fico muito grata pela atenção de todos e fico à disposição para as perguntas.